Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rigo Fagundes, hoje é dia 13 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria. Mais uma da OAB, gente. A OAB literalmente ela tá sem comentários. Você que curte o nosso trabalho, gosta do nosso canal, dá um pulo na descrição do vídeo, você vai encontrar ali uma forma de contribuir com a gente. Tem conta bancária, aqueles que quiserem nos ajudar, nós agradecemos. Pessoal, é o seguinte, vocês viram a CPMI das fake news, o próprio PT trouxe um rapaz para falar sobre os disparos em massa. O único problema é que o rapaz que eles trouxeram, próprio PT, gente, não foi a esquerda, a direita quem mandou, foi o próprio PT. Chamou o cara para ir lá, o cara foi, e aí o cara acabou revelando o esquema de disparo em massas de mensagens no WhatsApp do PT. E aí você sabe o que aconteceu? O pessoal do PT caiu de pau em cima do cara. Agora todo mundo tá detonando o cara. Ou seja, falar mal da direita pode. Mostrar os podres da esquerda não pode. E até a OAB se manifestou contra o cara e em defesa da jornalista, gente, que fez uma matéria sem nenhuma prova, sem nada. Mas vamos à matéria, vocês vão entender isso aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Lembrando a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil, na descrição do vídeo você vai entrar no link www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai preencher tudo bonitinho, imprimir, leva para o cartão de notas, reconhece, firma, assina, leva para o cartório eleitoral com o título de eleitor. Lá você envia ou pelos correios e pega o código de rastreamento nos correios. Olha só isso aqui, gente. A OAB, o viés ideológico, a parcialidade, a falta de representatividade e o descompromisso com a sociedade. Essa matéria vai trazer alguns fatos muito interessantes de posicionamento da OAB que deixam claro que ela se tornou uma entidade de esquerda e não uma entidade brasileira. Mais uma nota totalmente precipitada da OAB Nacional. A partir do momento que apoia a jornalista da Folha de São Paulo, a autarquia também afirma indiretamente que Hans River mentiu na CPI. Contudo, não há nada que justifique desacreditar o depoimento de Hans River no que tange ser possível a proposta de favores sexuais em troca de informações supostamente pretendidas pela jornalista. Dar crédito à versão da jornalista, branca e bem-sucedida, e desacreditar o depoimento de Hans River, negro e humilde, apenas demonstra um certo preconceito dos autores da nota, o tal do racismo institucionalizado na linguagem progressista moderna, ou seja, na própria linguagem deles mesmos. Inclusive, o Rui Costa, né, chamou o cara de favelado. Olha só, gente. Não, Rui Costa não, perdão. Rui Falcão, né? Quando viu que tinha dado um tiro no pé, aí chamou o cara de favelado. Para vocês verem, eles dizem que defendem, que são contra o racismo, mas por que a palavra de um valeria mais do que a do outro? Esta conclusão só poderia ser assumida por instituições como a OAB após um longo processo acerca do assunto. Antes disso, é apenas uma declaração típica de torcedores. Ou seja, eles primeiros deveriam ter sentado, debruçado, analisado, investigado, para depois dizerem alguma coisa. Não. De qualquer forma, recordar é viver. Olha só aqui agora, gente. Olha só. Um ator da Globo ofendeu a secretária de Cultura Regina Duarte. OAB se cala. Quem é o cara? Zé de Abreu, aquele negócio da vagina, tal, aquela coisa. Sem contar outras e outras falas. Aonde estava a OAB? Ninguém viu. Dois advogados de políticos ofendem a ministra da Família Damares Alves. OAB se cala. Cadê a OAB? 3. Olha só. 3. O presidente da OAB ofende a advogada Flávia Ferronato. A OAB se cala. Lembram do caso? Chamou ela de puta? E reiterou isso na conversa? Lembram disso? Pois é. Cadê a OAB?
Todas essas vítimas eram mulheres e foram violentamente atacadas por homens covardes, mas como elas foram rotuladas de mulheres com ideologia política da direita, parece que os direitos humanos da OAB Nacional não servem para elas. E aqui finaliza a matéria. E o pior não é nada, gente, é que no último caso ali foi o próprio presidente da OAB quem atacou a menina, né? Ou seja, fica bem claro que a OAB ela não é mais uma entidade brasileira. Ela foi apossada, né? Ela foi roubada pela esquerda. Hoje, nós temos, infelizmente, a cúpula da OAB, acho que são 27 advogados, né? Esses 27 são praticamente todos de esquerda. Você vê, por exemplo, a votação do Felipe Santa Cruz, só um votou contrário. E eu acho que esse um votou contrário para não dar unanimidade. Mas só um votou contrário à eleição dele, se me falha a memória. Ou seja, 27 pessoas decidem o futuro de uma entidade com milhões de advogados. Milhares de advogados. Não sei se são 2 milhões ou é 1 milhão de advogados. É uma coisa assim, eu não estou lembrado agora. Mas acho que é em torno disso aqui, né? Outro dia, se não me engano, a gente falou sobre esses números aqui. Que são números até umas horas, né, não dá para dizer com precisão, porque são de tantos setores que a gente se confunde às vezes. Mas enfim, fica bem claro, gente. Quer dizer, olha só que interessante. A Peppa Pig, o Alexandre Frota levaram fake news para a CPMI das fake news para acusarem Bolsonaro. E ficou por isso mesmo, ninguém falou nada, né? Nós vimos aquele tempo em que o próprio Lula fala do grelo duro. Ora, a própria Maria do Bugário foi defender o Lula. Estranho, né? Agora, basta o presidente fazer uma brincadeira que a esquerda cai de pau, é racismo, é isso, é aquilo outro. O próprio Jean Willis fez uma declaração homofóbica contra o Carlos Bolsonaro, mas ninguém falou nada, ficou por isso mesmo. Eu trouxe essa matéria. Os mesmos que defendem, são contra a homofobia, usam dos jargões homofóbicos para atacar seus inimigos. Quer dizer, fica complicado, gente. Como é que a gente pode ter credibilidade hoje na OAB, uma entidade que simplesmente não representa mais nada na nossa sociedade? Em nenhum momento a OAB poderia ter emitido essa nota em defesa de um ou de outro. Nem do rapaz, nem dela. Mas qual é a questão aqui? Ela é uma jornalista da Folha. Não apresentou prova nenhuma, fez um escândalo danado, mas é uma jornalista da Folha, aliada do PT, e a gente já sabe muito bem, né? Dinheirinho de publicidade, PT irrigou bastante os cofrinhos deles, então é claro, vamos, né, defender o lado da esquerda. Afinal de contas, Felipe Santa Cruz é militante direto, ativo do PT, né? É óbvio. Agora, se fosse o inverso, se fosse ela naquela cadeira, falando que o cara que ia ter abusado dela, que o cara tentou se aproveitar dela, meu amigo, aí a história era diferente, né? Aí o pau cantava, bom, tá cantando de qualquer jeito nas costas dele, né? Mas a credibilidade, gente, sempre seria dela. Sempre seria dela. Por que, Yugley? Porque é simples, cara. Mostrar os podres do PT não pode. Alguém que mostra a corrupção petista, a pilantragem petista, é digno de acusação, de apedrejamento, de fuzilamento, de paredão. Agora, se você mesmo sem prova, com supositórios, né, supositoricamente, dizer que o Bolsonaro fez fake news, dizer que o Bolsonaro, apesar de não ter nenhuma prova, mas dizer que o Bolsonaro fez disparo em massa, aquela coisa toda, tal. Aí não, aí você é endeusado, é elogiado, salve, né? Beijam seus pés, aquela coisa toda. Não precisa ter prova não, cara, não tem prova. Só fala que você viu e tá bom. Só fala que você sabe, dando se é verdade ou não. Mas se você falar, tá tudo tranquilo. É assim que funciona, né? Você vê, a OAB, se ela tivesse no mínimo um pingo de decência, né? Ela teria ficado quieta. Primeiro,
porque a jornalista não apresentou provas. Então já é motivo suficiente para a OAB ter ficado na dela, quieta. Falar, pô, a gente não pode defender ela, nem pode acusar. Não pode defender o cara, também não pode acusar. Então vamos ficar no nosso canto quieto, porque primeiro, ela fez a matéria, mas não declarou nada quando foi chamada judicialmente. Não mostrou nenhuma prova. Os prints que ela andou publicando agora esses dias me lembrou da Patrícia Leles com o Telegram lá do Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo, na verdade, ela mesmo que estava fazendo a malandragem. Né? Enfim, é complicado, gente, é complicado. Infelizmente a OAB desceu a lama, o mais baixo que ela pode, ela está indo. Ela está no fundo do poço e cavando mais para baixo. Eu, sinceramente, eu vou ser bem sincero a vocês, eu já tive uma época, inclusive até prestei vestibular para advocacia, né? Não passei, fiquei lá, eram 40 vagas, um total de 900 pessoas para 40 vagas. Eu fiquei ali entre os 63, 63º, né? Não deu muita sorte. Mas pelo menos fiquei tendo uma boa qualificação, né? Comparado com 900, então fiquei bem. Mas enfim, hoje eu falo, cara, se eu tivesse passado para advocacia, na área da advocacia, tivesse me formado advogado, hoje eu teria vergonha da entidade. Né? Nós precisamos de uma entidade que represente os valores do Brasil, do povo, não os valores de vamos dizer assim, de um lado político, como no caso eles estão apoiando aí a esquerda brasileira, que não faz outra coisa a não ser denegrir a imagem do Brasil, usam as classes sociais como bandeira, mas no fundo são os maiores racistas, homofóbicos e, a palavra-chave, ricos do Brasil. Defendem os pobres, mas ninguém quer ser pobre. Né? Atacam os ricos, mas ninguém quer deixar de ser rico, né? Muito bem. Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.